Saudações em Cristo a todos os irmãos e irmãs. Muito bem, queridos. A semana passada nós estudamos sobre o ministério de Eliseu, onde nos foi mostrado que o Senhor zela pelo seu povo, especialmente ao dar vitória ao rei Josafá diante dos seus inimigos, que eram os moabitas. Outra coisa importante que podemos ver ali naquela lição foi a fé e a confiança daquela viúva, que inclusive a lição chama a viúva de Sarepta, de Sarepta. Mas não há essa certeza se realmente foi aquela mesma viúva de Elias, a viúva de Sarepta. É importante até que os irmãos pesquisem melhor sobre isso, desta pobre viúva, se realmente é esta viúva de Sarepta. Bom, mas a lição ela mostrou, o ponto mais importante disso foi a confiança e a fé daquela viúva quando ela pegou as vasilhas emprestadas e o Senhor multiplicou o azeite daquela pobre viúva. E por último, a lição também mostrou, na semana passada, o ato de fé de Eliseu, quando com uma atitude de colocar farinha na panela, ele fez com que a morte desaparecesse da panela. Então nós podemos perceber ali um grande ato de fé da parte de Eliseu. E esta semana nós vamos estudar a lição de número 8, que traz como tema Naamã é curado da lepra. Esta lição, que tem como texto áureo um texto bem interessante de 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, o texto áureo desta lição, onde diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Já a nossa verdade prática diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Muito bem. Então, irmãos, nesta lição, nós vamos estudar sobre esse grande general chamado Naamã, um general da Síria. E é bom nós não confundirmos Síria com Assíria. Síria era uma região que estava localizada ali ao norte do reino de Israel e pagava tributos ao rei Davi durante todo o seu reinado. A Assíria, lógico que era uma outra poderosa nação. Então, nós podemos ver que Síria, esta Síria, que é a que nós estamos vendo aqui nessa lição, ela, como eu disse, pagou tributo ao rei Davi durante o reinado dele, e com a morte de Davi, os sírios, eles conquistaram a sua independência. Então o reino de Israel e os sírios, chamados em alguns momentos na Bíblia de arameus, eles também estiveram envolvidos em guerras pelo controle das rotas comerciais por cerca de 150 anos. E Damasco, que era a capital da Síria, tinha uma intenção de aumentar os seus negócios, mas Israel controlava todas as grandes rotas dos países ao sul do Egito e também da Arábia. No entanto, irmãos, todo o comércio deveria passar por Damasco, para poder chegar aos mercados dos ricos países que governavam justamente a Mesopotâmia, que era uma rota vital e de importância estratégica para Israel. E é justamente nesse contexto de interesses comerciais que ambos os exércitos, tanto de Israel como o exército sírio, estavam constantemente engajados em batalhas, pelo controle e pela hegemonia sobre tais caminhos por onde as caravanas, e os produtos passavam.
E Naamã, esse general que nós vamos estudar, ele, um grande homem, né? Mas ficou leproso, com uma doença de pele que abatia ele, apesar de todas as suas qualidades. E a lepra, naquela época, era uma doença incurável. A medicina daquela época ainda não havia desenvolvido nenhum meio de cura. E a lepra, irmãos, era um imposto pesado sobre a vida de Naamã. A natureza precisa daquela lepra de Naamã, ela é desconhecida. Ninguém sabe, né, de onde se originou aquela lepra. Mas o termo hebraico usado aqui para lepra é usado por vários tipos de doença. Por isso que não dá para a gente identificar bem essa natureza da lepra. Mas é interessante que na Síria, o leproso ele não era afastado do convívio social como acontecia em Israel. Os judeus eles só afastavam os leprosos do convívio social porque era uma doença, né, que Deus já havia determinado através de Moisés, lá em Levítico capítulo 13, versículo 46, que fizesse isso. Era o cuidado de Deus para que o seu povo não contaminasse outros quando estivesse leproso. Mas os sírios, irmãos, eles não tinham Jeová como Deus. O Deus dos sírios era Rimon, né? E isso agravava mais ainda a situação, né? Porque o leproso ele vivia junto da família. E isso fazia com que a possibilidade para que a doença se espalhasse por toda a casa fosse algo bastante recorrente, né? Então, o processo que levou Naamã à cura pode nos levar, irmãos, a enfrentar os nossos próprios momentos, as nossas próprias dificuldades. E é justamente nessa lição que nós vamos extrair boas lições para as nossas vidas no dia a dia, né? Para observarmos, né, aquilo que nós podemos ver e extrair para a nossa vida diária, a partir de cada tópico que nós vamos estudar. Tópico 1. O primeiro tópico da nossa lição trata sobre Naamã, o chefe do exército sírio. O número 1, especificamente, fala sobre Naamã como um comandante honrado. É muito interessante. Esse nome Naamã, inclusive, quer dizer benevolente, né? Porque ele era um general bem-sucedido e, por ser bem-sucedido, era um homem de alta confiança e de estima do rei da Síria. Né? Porque uma coisa é ser general e outra coisa é ser um homem vitorioso nas batalhas. E Naamã, ele, quando entrava numa batalha, ele vencia, ele ganhava. E isso foi dando a ele, cada dia mais, honras. Ele passou a ser honrado entre os seus compatriotas como um grande libertador da Síria. Inclusive, ele atacou várias vezes a Israel. Vocês podem ver no primeiro livro dos Reis, tanto no capítulo 11, versículo 25, como no capítulo 20, versículo 1 e 22, como também no capítulo 22, versículo 31. Então, como eu disse, né, esse homem, Naamã, ele era um homem valoroso, ele era um homem importante, respeitado pelas várias vitórias que ele havia conquistado para o seu Senhor. E principalmente para o seu povo, né? Então, Naamã, ele, como chefe do exército do rei da Síria, lá em Damasco, ele viveu por volta do ano 900, aproximadamente, antes de Cristo, nos tempos do rei Jorão, rei de Israel, né? Conforme 2 de Reis, capítulo 5, versículo 1. E, segundo Flávio Joséfo,
o rei da Síria daquela época era Ben-Hadad II. E a Bíblia ela nos conta que ele era um homem, conforme eu já disse, muito respeitado, porque Deus ele havia feito aquele homem, né, um personagem importante pelas vitórias que ele havia dado ao seu povo, né? E o rei da Síria daquele tempo, o comandante supremo, ele colocava à frente do exército um general, o comandante, para suas tropas. Todo rei colocava, né? Então tinha que ter um general, tinha que ter um homem que comandava as tropas. E é interessante que as unidades, elas eram formadas geralmente por 10, por 50, por 100 ou até por 1000 homens. Então cada oficial comandava uma companhia de 120 homens. Já os generais, eles comandavam uma divisão do exército com mais de 1000 homens. Mas no caso de Naamã, ele era o general de todo o exército sírio. Então ele comandava milhares que estavam sob as suas ordens. Então a Bíblia diz que Naamã ele era um grande homem diante do seu Senhor, né? Um homem de conceito, irmãos. Porque aonde ele chegava, ele vencia. Então, aquele homem era considerado como um herói entre o seu povo. E mesmo com tanta autoridade, aquele homem era leproso. E aí vem uma personagem aqui no número 2 do primeiro tópico, que é a escrava de Naamã. Essa escrava que foi uma testemunha de Deus. Aquela jovem israelita que foi feita escrava pela mulher de Naamã era um exemplo de fé. E um exemplo também de confiança em Deus, né? Porque ela passou a ser uma testemunha do Deus vivo ali no meio daquele povo. E os escravos, irmãos, daquela época, eles passavam por uma situação de servidão, e principalmente numa terra estrangeira, né? Que não conhecia. E ele era como se fosse um objeto de comércio no Antigo Oriente, né? Eles pediam muitas vezes a liberdade, ou melhor dizendo, eles perdiam, porque eles queriam, mas não tinham, né? Perdia a liberdade, perdia a identidade, e os escravos, eles eram considerados como se fosse uma coisa qualquer, né? Então, porque ele era uma propriedade do seu dono. E a gente vê isso na escravidão do próprio Brasil, né? O que é que ocorria. Agora vocês imaginem há milhares e milhares de anos atrás. Então, as antigas leis da Mesopotâmia, elas permitiam que o escravo ele fosse marcado com até 3 tatuagens. Talvez aquela criança tenha passado por esse processo. A Bíblia não é clara em mostrar isso, mas as leis permitiam que isso acontecesse. Então, as escravas mulheres, quando os generais, né, conquistavam a terra e traziam as pessoas como escravo, as mulheres, elas ficavam como serviçal da dona da casa em que elas viviam. E aquela jovem israelita, ela antes de ser escrava, ela tinha sido ensinada nos caminhos do Senhor, né? Tinha sido ensinada a guardar a palavra de Deus no seu coração. Então essa menina, ela tornou-se uma espécie de agente de Deus dentro da casa de Naamã. Por quê, irmãos? Porque ela não deixou se influenciar pela cultura pagã da Síria. E isso aqui fica como uma grande lição para todos nós, não é? Aquela menina, apesar de uma menina ainda, mas ela continuou sendo temente a Deus a tal ponto de lembrar do seu Deus e testemunhar desse seu Deus
para aquele grande general. No momento em que ela teve a oportunidade de falar do seu Deus, ela diz: tomara que o meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Então veja, irmãos, a convicção que aquela menina tinha, não é? Ela estava presa, mas não se esquecia da sua própria pátria, nem também se esqueceu do seu Deus. Ela nem sequer pensava mal dos que o mantinham escrava. Porque ela, como escrava, ela poderia ter um coração rancoroso, magoado, mas o coração daquela menina estava cheia, ou melhor dizendo, estava cheio do amor de Deus. E ela sentiu estima por aquele homem que estava enfermo e também pela sua esposa. Se ela não sentisse, ela não tinha feito uma sugestão tão valorosa como aquela. Então, ao invés de desejar mal, ou ao invés de desejar a desgraça daquele general que tinha levado ela como escrava, ela desejou o bem-estar, ela desejou a cura daquele homem que tinha roubado a sua liberdade, que tinha afastado ela dos seus entes queridos. Então ela sabia que o Deus que ela servia poderia dar solução para aquele homem. Ela sabia que a lepra era uma doença incurável, mas os pais daquela menina hebreia tinham lhe ensinado que Deus, que para Deus, não existe impossível. Então esse é o maior testemunho que se pode dar em uma terra estranha, como ela vivia, a favor do Deus dos céus. Então o testemunho vem de um coração que tem absoluta confiança em Deus. E esta pequena semente encontrou terreno fértil no coração do general Naamã, que ao ouvir a mensagem daquela israelita, imediatamente ele creu no Senhor e aquela jovem ajudou a construir um processo de paz. O número 3 desse primeiro tópico, ele fecha falando sobre a caravana de Naamã. Aquela caravana de Naamã, que, conforme eu já falei, a menina ela tinha falado claramente aos seus amos quem era o profeta e a quem eles deveriam procurar. Mas é interessante que, de forma equivocada, eles foram procurar, ao invés de procurar o profeta, não, eles foram procurar o rei com uma carta e também com presentes. Ben-Hadad, que era o rei a quem o general Naamã servia, ele escreveu uma carta para o rei Jorão, que, entre outros pedidos, solicitava que Jorão providenciasse a cura do seu súdito Naamã. E aí o que acontece? Talvez ele acreditasse que este poderia ser, vamos dizer assim, o homem que deveria encaminhar ele, não sei, para o profeta. Mais interessante aqui é que a troca de cartas, irmãos, era um procedimento comum naquela época, naqueles dias. E há duas coisas interessantes que devem ser vistas aqui. A primeira é que Jorão, ele acreditava, que este pedido não poderia ser atendido tendo em vista a gravidade da doença. Segundo, ainda que essa carta fosse comum no Antigo Oriente, as frequentes invasões do território inimigo, do território estrangeiro, feito pelos sírios, aquelas investidas de Ben-Hadad contra o reino de Israel, fizeram com que o rei suspeitasse que se tratava de um motivo,
para que a Síria pudesse guerrear outra vez contra eles, contra o povo de Israel. E aí ele rasga as suas vestes. Então, na antiguidade, inclusive, né, os orientais, quando fazia isso, quando tinha esse gesto de rasgar as vestes, era algo muito usado, né, quando eles recebiam notícias ruins. E também quando estava diante de uma situação fora de controle. Então a gente já percebe aqui o que estava se passando na cabeça do rei de Israel quando ele rasga, com o procedimento, né, de rasgar as suas vestes, né? Então ele ali era como se estivesse mostrando uma profunda angústia, um profundo pesar. Então nesse caso, em reconhecimento da sua impossibilidade em atender aquele general chamado Naamã. E o medo justamente de uma provocação de guerra quando eles estavam vivendo em um tempo de paz. Então era esta a situação vivenciada naquele momento. Tópico 2. O segundo tópico da nossa lição fala sobre o mergulho de Naamã, né, no Rio Jordão. O número 1 trata sobre Eliseu, como ele não se impressionou com toda aquela pompa vivenciada ali naquele momento pelo grande general Naamã, né? O segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 5, diz assim: Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de vestes. Então os irmãos observam aqui que Naamã ele não estava pedindo uma cura sem se dispor a pagar. A gente observa aqui, ele não estando familiarizado com o profeta e com o Deus de Israel, ele levou consigo tesouro suficiente para possibilitar ao profeta uma bela recompensa se ele realmente fizesse o que ele estava esperando. No entanto, ele não sabia, irmãos, que o Senhor ele estaria disposto a curá-lo e, em troca, Deus não desejava ouro nem prata. Não era isso que Deus queria da filha de Naamã. Ele não sabia, irmãos, que Eliseu servia a Deus e os seus semelhantes não pelo espírito do ganho mundano, mas pelo bem-estar que fosse capaz de fazer a uma pessoa. Então, naquele tempo, o dinheiro não existia, né? E as barras e os anéis de ouro, de prata, eles eram medidos por peso, já que não existia cunhagem de moeda até o século IV a.C., ou melhor dizendo, o século VII a.C., né? Então a prata, o ouro, eram de um valor comercial muito alto para as trocas naquela época que eram feitas. Então um talento de prata era equivalente a cerca de 30 quilos. Então não havia 6.000 peças individuais de ouro, mas ouro ao peso, né? Que correspondentemente era 6.000 ciclos ou 2.000 talentos de ouro. Então Naamã, ele levou consigo uma fortuna muito grande, irmãos. Então o fato de Naamã levar uma quantia tão grande de tesouro era um indicativo da seriedade da situação em que ele se encontrava e também da intensidade do seu desejo de ficar curado. Talvez aquele general, ele imaginava que ia ser recebido com pompas, né,
de um grande homem, como ele era considerado lá na Síria. E aí Naamã chega até a porta da casa de Eliseu, com seus cavalos, né? Com os seus carros, uma comitiva enorme, né? Chega ali na casa daquele homem de Deus, e interessante que Eliseu nem se impressionou com aquilo que a maioria das pessoas talvez achasse uma grande honra, né? Ver um grande general ali na sua porta. Mas o profeta, ele tinha um compromisso com Deus, irmãos, a quem ele realmente temia e servia. Então Eliseu, ele não foi até o poderoso general encontrar-se, mas ele fez o general vir até ele. E isso aponta justamente para o fato de que o verdadeiro profeta de Deus, ele não precisa correr atrás de poderosos, cobiçar os seus presentes, né? Mas deve cuidar da sua vida espiritual. Isso aqui fica como uma lição para todos nós. E aí o número 2 desse segundo tópico fala sobre a decepção e também a cura de Naamã. Porque Eliseu, como eu disse, né, ele não se dá o trabalho de atender aquele general, mas manda um mensageiro. Ele manda Geazi dizer a Naamã que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, o Jordão era um rio de águas barrentas naquela época e era desprezado por quem desejasse mergulhar e ficar limpo. Então, o fato do profeta Eliseu não ter saído para orar por Naamã e de lhe ter enviado um recado apenas para que ele se banhasse no Rio Jordão, né, para ficar curado, fez com que aquele homem ficasse se sentindo mal, ficasse com raiva, né? E a Síria, ela, como eu disse, né, era uma espécie de inimiga de Israel. Então o entendimento que eu posso descrever aqui, ele advém do fato de Naamã ter pegado a estrada de volta para a Síria e ter passado a resmungar, né, aquilo que aconteceu. Então, os irmãos percebem que o profeta Eliseu, ele nem se incomodou com aquela presença daquele homem importante. Não. A busca por uma cura era tão urgente, né, para aquele homem, que aquela mulher, a esposa de Naamã, ouviu a voz da escrava e também Naamã ouviu a voz da escrava. E ele saiu engajado naquela missão de ficar curado. E tudo que Naamã precisava fazer era simplesmente se submeter ao que Eliseu tinha mandado para poder ficar curado. E ao perceberem que seu comandante, aqueles homens, né, que estavam cercando ele, quando perceberam que aquele comandante ele estava perdendo a bênção por causa do seu orgulho de não querer se banhar naquele rio, eles passaram a aconselhá-lo de uma forma bastante pacífica e também afetuosa, e falou o seguinte: os irmãos percebem que, primeiro, que o orgulho fez com que aquele homem ele ignorasse o fato de que ele precisava de uma grande bênção. Isso acontece muitas vezes na vida do ser humano, né? Ele quer algo, mas muitas vezes o orgulho atrapalha dele poder conquistar, dele poder abraçar a bênção que ele tanto deseja. Então, para ele poder melhorar a sua autoestima, né, ele precisava ficar curado. E aquela bênção que ele tanto aguardava, ele inclusive ia ter um alívio, ia melhorar os seus relacionamentos,
com outras pessoas, mas o orgulho dele era tão alto, né, que roubou dele a capacidade de enxergar o que ele estava prestes a desfrutar. Então o orgulho, ele nos leva, muitas vezes, a problematizar tudo que não está de acordo com o que nos agrada. E é aí que perdemos, muitas vezes, as bênçãos. Então, só porque o profeta ele não procedeu como ele imaginava, né, como ele queria, mandou ele banhar-se no rio, então ele teria que se despir, teria que deixar se despir do seu orgulho, né, deixar o seu problema e mostrar que ele era humilde o suficiente para ter a bênção que ele tanto desejava. Então, muitas vezes, irmãos, uma doença, um problema, ele nos leva a uma situação de vulnerabilidade para quebrar esse nosso orgulho. E a humildade, ela é uma grande virtude a ser aprendida, né? No entanto, irmãos, muitas vezes, uma das mais difíceis, porque o orgulho, ele dificilmente vai admitir para alguém que ele deva ser humilde. Dificilmente a pessoa orgulhosa sabe se humilhar. E a humildade, ela abre as portas que o orgulho jamais é capaz de abrir. Porque o orgulho, ele sempre fere, ele oprime, ele machuca aqueles que são fracos, né? Então, é muito interessante, irmãos, e é preciso que nós nos rendemos aos procedimentos que Deus ele estabelece para nós, para que nós sejamos abençoados por Ele. Então, um dos exemplos disso é que nós só melhoramos nos relacionamentos da irmandade, da amizade, o nosso relacionamento familiar, na medida em que nós nos submetemos aos procedimentos do amor, do perdão. E estas coisas, irmãos, quebram o orgulho do ser humano, né? Então, que isto nos sirva de exemplo para todos nós. O número 3 desse segundo tópico, ele fala sobre Deus ainda opera milagres e não misticismo. Isso é muito importante porque na cultura, o número 7, né, já que o grande general Naamã mergulhou 7 vezes a pedido do profeta, e o número 7, dentro da cultura judaica, representa a perfeição e também a plenitude, bem como a completude, né? Algo completo. Então, os 7 mergulhos apontam para uma cura total, completa. E Naamã, quando exercitasse a ordem de Deus com fé, ele receberia a cura total da sua lepra. Mas não somente isso, o coração de Naamã também foi curado da soberba. E os resultados que Naamã colheu de sua obediência mostram justamente que nos exercícios da obediência, da vontade de Deus, e na prática efetiva da fé, está a bênção de Deus para as nossas vidas. Então é preciso ir até o final na obediência ao Senhor, não é? E é isso que vai trazer milagre, é isso que vai trazer a bênção de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente para na metade do caminho, né? Então, o mergulho, ele não bastava ser 2, ser 3, não. Ele tinha que ser algo completo. Então, a obediência, ela tem que ser até o final. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte, né? Então, nós, como crente, precisamos entender as coisas como Deus quer. Da maneira que muitas vezes não é do nosso modo, do nosso jeito. Mas isso, no entanto, irmão, não dá vazão
para nenhum tipo de misticismo religioso. É bom deixar claro isso, não é? Porque alguns grupos neopentecostais, nos últimos tempos, eles intensificaram o uso de objetos, de elementos materiais nos ritos, né? De cura, de libertação espiritual, né? Que são muitas vezes realizados pelas pessoas ou por algumas igrejas que atuam dentro dessa área do cristianismo. Então eles usam o quê? Óleo, galho de arruda, copo com água, sal grosso, pedras, peças de roupa, carteira de trabalho, fotografia, utensílios judaicos, até, né? Numerologias místicas, enfim, a lista de objetos e de coisas é ilimitada. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de misticismo. O general Naamã, ele escolheu ser curado e ele creu sem duvidar na palavra da escrava, daquela escrava, né? Não importa o nível cultural ou social que traz a palavra de Deus. Quem ouve, quem crê, vai ser curado. É importante a gente entender isso. Que Deus abençoe. Tópico 3. O terceiro tópico da nossa lição, irmãos, fala sobre Geazi é acometido da lepra. O número 1, a rejeição dos presentes. Interessante esse tópico porque, diante do milagre que Naamã vivenciou, ele, conforme já vimos, né, ofereceu a Eliseu tudo que ele tinha levado para presentear a Eliseu. Então, o que foi que ele levou? 340 quilos de prata, 68,4 quilos de ouro e 10 mudas de roupa, conforme pode ser visto nos versículos 5, versículos 15 e 16 da nossa lição. E Naamã, ele não tinha dúvida de que o desconhecido e pobre profeta aceitaria a sua oferta. Então, o que a gente observa aqui? Em que situação nós podemos enquadrar essa espécie de generosidade de Naamã como uma espécie de tentativa de suborno? Bom, o presente ele foi oferecido depois e não antes do milagre. Esse é o primeiro ponto que precisa ser observado. Então, o profeta, ele não se sentiu motivado a realizar o milagre em razão da oferta, já que a oferta veio depois. Então, diante do íntegro e profeta Eliseu, Naamã ele teve duas decepções. A primeira foi não ter sido recebido com as pompas, né? Mesuras e honras apropriadas a uma renomada autoridade real. A segunda decepção foi a recusa do profeta em receber aquela oferta dele. E Naamã ele saiu dali, né? Ele saiu meio decepcionado, porque ele saiu da Síria convicto de que o seu milionário presente faria uma grande diferença. E Eliseu ficaria muito alegre e agradecido e poderia viver o resto da vida comendo do bom e do melhor. As portas de um palácio real da Síria estariam abertas para ele, onde seria recebido com festas. Ele poderia conseguir um emprego para os seus familiares, para os seus amigos. Ninguém poderia mais tarde, né, ter dúvida de que a sua chamada profética estaria realmente valorizada. Ele seria reconhecido por todas as nações. E Naamã disse ao profeta, veja só, agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. Versículos 16 e o versículo 15, né, que é o anterior. Então os irmãos observam que Naamã,
ele não se deu por vencido. Ele insistiu, falou baixinho, chamou a um canto da sala. Ele não adiantou. Não. Eliseu, ele continuou irredutível, firme, como um monte de Sião. Então, nesse momento, irmão, eu creio que houve uma festa no céu, pela atitude de Eliseu. Sim, irmãos, porque Deus, ele mantém em todos os tempos uma reserva dos que não se dobram a Mamon, o Deus do dinheiro, da ganância, né? Onde está a tentativa de suborno aqui? Bom, se o profeta ele entendeu que não deveria receber a bênção, é porque sabia que não agradaria a Deus se ele fizesse isso. Todo Israel talvez ficasse sabendo, e o povo, né, que estavam envolvidos ali com as coisas de Deus poderia ficar envergonhado, irmãos. Naamã, ele aconselharia a quem quisesse visitar Eliseu, né? Talvez que se lembrasse de levar alguma bênção para ele, né? Irmão, cadê a bênção? Né? Muitas vezes é o que acontece. Então é possível, irmão, que Naamã, ele concluísse que fizera um devido pagamento pela cura obtida. Então Eliseu, ele se sentiu comprado pelo rei da Síria e diminuído em sua santidade. Então, irmãos, o que é que nós podemos tirar de lição para hoje? O que podemos tirar, irmãos, é que há muitos pregadores e muitos líderes, né, que exigem retribuição monetária pelos milagres antes que aconteça e para que aconteça. Eu já ouvi falar, irmãos, de pregadores que quando ele é convidado, ele tem um cardápio. Se for para a cura divina é um valor. Se for para batismo com o Espírito Santo é outro valor. Né? Se for para o milagre completo, né, um pacote completo, já é outro valor. Então os irmãos imaginem que virou um comércio. Então com o seu gesto, o profeta quis dizer que Naamã não poderia ver ele daquela forma. Então, Israel, né, ele poderia ver Naamã não, nós podemos dizer que era Eliseu, né? Poderia ver Eliseu com outros olhos, irmãos. Então nós precisamos ter muito cuidado com esses tipos de oferta. O número 2 fala sobre homens de Deus. Não se deixa vender. Esse é o tema do número 2. Homens de Deus não se deixam vender. Ou não se deixam, né, vender. Então, o que é que nós podemos observar aqui? Bom, os primeiros anos da vida do profeta Eliseu passaram-se na quietude da vida campestre em que ele vivia e recebendo o ensino de Deus, da própria natureza, né? E na disciplina do trabalho útil. Eliseu aprendeu com o profeta Elias a servir a Deus também. Então, em um tempo de apostasia quase universal, a família do seu pai, né, família de Eliseu, estava entre os números dos que não haviam dobrado os seus joelhos diante de Baal. E em sua casa, Deus era honrado. E a fidelidade ao dever era uma regra da vida diária dentro da casa de Eliseu. Então, a fidelidade nas pequenas coisas era uma regra básica para a vida de Eliseu, irmãos. Para que no momento em que ele viesse os grandes desafios da fé, ele pudesse ter condições de superar, de vivenciá-los, servindo a Deus. Então Eliseu, ele foi um exemplo de profeta. Ele não pediu nem aceitou qualquer tipo de pagamento. Ele
não misturava cura divina com dinheiro ou com presentes. Ele não se aproveitou da situação de Naamã, né? Porque Jesus, lá na frente, o que é que Jesus ensina? De graça recebestes, de graça dai. E nem ele foi também, irmãos, um homem ganancioso e nem materialista. Eliseu amava a Deus e não ao dinheiro. Então, nós podemos ver todas essas características na vida de Eliseu. Interessante que estudiosos, em 2004, fizeram uma espécie de pesquisa sobre o valor daquela oferta de Naamã, né, que ele ofereceu a Eliseu, e eles fizeram uma comparação. Em 2004, fizeram uma pesquisa trazendo para os dias de hoje. Quando eu digo dia de hoje, estou me referindo ao ano de 2004, que é quando foi feita a pesquisa. Então, qual foi a conclusão que eles chegaram? Eles chegaram à conclusão de que o valor aproximado daquela oferta era de cerca de 3 milhões de dólares. Então, os irmãos, imaginem, digamos que o dólar esteja a R$5. Sei que ele varia muito, mas vamos botar para R$5. Então, nós estaríamos aqui com uma oferta de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Então, irmãos, a atitude de Eliseu, ela é um grande exemplo para os pregadores do Evangelho dos dias atuais. Porque a maior necessidade da igreja e dos pregadores do Evangelho, mas, vamos dizer assim, pregadores que não se compram, não se vendem, pregadores que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Essa é a maior necessidade da igreja. Porque a gente se depara hoje, irmãos, com pregadores que se vendem por dinheiro, né? Que é comprado. Mas o Evangelho hoje, ele precisa ser vivenciado com pregadores que no íntimo da sua alma sejam homens honestos, homens verdadeiros. Porque o exemplo de Eliseu, irmãos, é uma denúncia à ganância de muitas pessoas nos dias de hoje, né? Que mercadejam o seu ministério e muitas vezes aquilo que o Senhor gratuitamente ofereceu ao seu povo. Eliseu, irmãos, aqui adverte que Deus não é uma mercadoria para ser comprada, que se pode manipular em benefício próprio para ganhar dinheiro, ficar famoso, ter prestígio. Então tudo isso fica como exemplo para todos nós. O número 3, irmãos, traz como tema: por ganância Geazi é acometido de lepra. Isso aqui nos chama atenção, porque Geazi, ele engendrou um plano diabólico para tirar o máximo de proveito daquela situação. Então, o que concluímos é que certamente o fascínio do lucro fácil causou uma espécie de desequilíbrio na mente de Geazi, a ponto até dele mesmo usar o nome de Deus para obter vantagens e justificar sua cobiça. Veja o que é que ele diz no capítulo 5, versículo 20 do segundo livro de Reis. Tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Veja a mentalidade dele, irmãos. Então, depois que Naamã, né, foi embora, Geazi, ele correu atrás daquele general, e quando ele alcançou o general, ele disse: Eliseu me mandou dizer que 2 visitantes acabaram de chegar e ele gostaria que o Senhor lhe entregasse 2 peças de roupa para ele dar a esses homens. Então veja a ganância de Geazi. Geazi, ele foi uma espécie de profeta falso, irmão. Ele era ganancioso, materialista. Ele usou o nome de Deus e do profeta Eliseu para conseguir o que queria. Ele aproveitou-se da ocasião para ganhar dinheiro fácil, irmãos. Ele mentiu, né?
Então, a gente observa aqui que Geazi, ele é uma espécie de falso pregador que pede ou que aceita dinheiro, mas mente em relação às verdadeiras intenções, né? Então, muitas pessoas usam os pobres como um argumento para poder extrair dinheiro das pessoas. Ajude-me a alimentar e vestir os pobres, né? Usam os desempregados, os desamparados, me ajuda a sustentar creche, me ajuda a sustentar asilos, orfanato, me ajuda a sustentar o próximo, me ajuda a manter no ar os nossos programas de rádio, de televisão, mas no fundo, irmãos, o que ele está querendo é obter vantagens para si, para viver uma vida vamos dizer assim, de prestígio e ao mesmo tempo uma vida fácil, né? Então, o reino de Deus muitas vezes é usado, né, como uma forma de argumento. Olha, não é para mim, é para o reino de Deus. E a gente muitas vezes percebe, sabe, lá na frente, que é para ele. Ou até mesmo a própria pessoa que dá o presente, ou a oferta, né? Ele diz, exercite a sua fé, entregue para mim os seus dízimos e as suas ofertas, que Deus vai lhe devolver em dobro, usando argumentos, irmãos, para enganar as pessoas. Então precisamos ter muito cuidado com esse tipo de gente. Conclusão. Nós queremos agora concluir o estudo dessa lição apresentando aqui o que foi de destaque maior para todos nós nessa lição. A primeira coisa, irmãos, é destacar aqui a busca de Naamã pela sua cura, né? Eu posso imaginar Naamã aqui participando de festas, de banquetes, e até mesmo sua homenagem, ele usando a sua farda, né? As suas medalhas, todas com o resultado de sua valentia, das suas conquistas no campo de batalha. Mas também eu fico imaginando, irmãos, Naamã chegando em casa depois das homenagens, das festas, da pompa e de tudo que cercava, né, como chefe do exército do rei da Síria. Eu imagino aqui Naamã tirando as suas vestes como oficiais e ficando às mostras da sua pele branca, né, da sua pele leprosa, vendo isso, contemplando isso. Então essa lição, irmãos, ela serve para refletir também sobre a questão do orgulho. O orgulho e a falta de fé. Leve isso como reflexão para os seus alunos. Naamã, ele tinha uma doença não apenas na pele, no corpo, mas também uma doença na alma. Os versículos 11 e 12 mostram isso, né? Então nós podemos chamar essa doença na alma de orgulho. Ele tinha uma doença, irmão, no espírito, chamada falta de fé do verdadeiro Deus. E a Bíblia considera o orgulho, irmãos, um pecado. Um pecado, conforme nós podemos ver em Provérbios, capítulo 21, versículo 4, quando ele fala sobre a altivez, né? O olhar ativo, o coração orgulhoso, são lâmpada dos perversos. E o autor de Provérbios diz, são pecados. Então a Bíblia afirma ainda que o orgulho, irmãos, ele desencadeia situações que provocam a queda do ser humano. Conforme falou o rei Salomão em Provérbios, capítulo 26, versículo 8. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, irmãos, esta lição, ela nos leva a refletir que não há lugar para Deus no coração de um homem cheio de orgulho, cheio de soberba, mas sim para um coração humilde, para o homem e a mulher que se submete a Deus, que não fica com o coração cheio de si, achando que é o maioral. E por último, essa lição ela pôde identificar a cobiça
e a ambição de Geazi, né? Geazi, ele é o motivo pelo qual a ambição e a ganância precisa passar por uma reflexão. A cobiça de Geazi, irmãos, levou a ser ele um homem leproso. Sim, ele passou a ser agora um homem leproso, substituindo a situação de Naamã, e perdeu o posto de ajudante do profeta, né? Além de leproso, perdeu a confiança do profeta Eliseu. E a cobiça ainda, irmão, vem ceifando o ministério de muitas pessoas que correm atrás de benefícios, correm atrás de pagamentos, correm atrás de algo que não lhe diz respeito, mas única e exclusivamente diz respeito a Deus. Geazi, irmãos, está aqui, muitas vezes, simbolizando a muitos que estão no púlpito. Geazi, ele corre em mente. Geazi espera receber algo e não acha nada justo um Ciro ser curado de lepra sem custo. E Geazi inventa uma desculpa para poder ganhar dinheiro. Muitos fazem isso nos dias atuais. Então, Geazi aqui, nós podemos ver que ele deseja um favor, uma roupa bonita, prata, ouro, reconhecimento e principalmente dinheiro. Não é? Então, isso vai servir aqui de reflexão para todos nós que estamos envolvidos com a obra de Deus.